Mas eu me senti um pouco honrado, porque quando eu fiquei sabendo que o José Saramago, né, o escritor, sofreu a mesma coisa. No caso, ele foi em Portugal. O país perseguiu ele. Ele publicou o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, e eu falo isso logo no prefácio. O José Saramago aparece muito no prefácio aqui, né, uma pessoa que eu cito muito nele no Bíblia. É um dos caras que eu virei muito fã. O José Saramago sofreu a repressão do próprio país. O Portugal impediu ele de participar do concurso de literatura europeia, né? Depois ganhou o Nobel de Literatura. Eu falei, pô, perdeu de um lado, ganhou de outro. Porque o cara foi impedido, foi perseguido, apagado. Ele chegou ele abandonou o país, né? Então, assim, não é uma coisa especificamente minha, né? Infelizmente, se Portugal faz isso, imagine o Brasil. É verdade. Olha, eu tive em Portugal em março, né? E tive a satisfação de ir na Fundação é, José Saramago, lá em Lisboa, né? Um belíssimo espaço, inclusive na parte de baixo tem todo tem umas ruínas históricas, né? Na parte de baixo, no subsolo, né? Preservado, né? Ainda do período, muito provavelmente do período ainda do terremoto 1755 em Lisboa. E é um casarão dedicado à história. Você tem a bibliografia dele, que é imensa. Eu, sinceramente, não fazia ideia do quanto o José Saramago produziu e também do que é aquela coisa, a arte, ela propicia, ela fomenta mais arte, né? Quer dizer, a fortuna crítica de um escritor, né? Então, estava lá na parede várias obras de várias línguas, né? Onde tem penetração a literatura de José Saramago, um ícone da literatura mundial, né? E foi muito bacana visitar, né? Tinha lá a, o prêmio Nobel de Literatura estava lá na caixinha vermelha, né? Aquela medalha que eles recebem, uma espécie de medalha. E foi realmente um momento muito bacana ter visitado a casa de José Saramago, que é uma grande figura, embora você estava falando, e eu acho que você tem razão nisso, né? Ele não fosse tão militante assim, né? Acho que você acerta ao dizer isso, mas era uma pessoa que, quando se expressava esse assunto, né, se expressava com muita contundência, com muita capacidade, né? Então, era um ativismo, mesmo sem ser, digamos assim, um ativismo ou uma militância declarada, não é? Mas foi um ativismo muito importante, inclusive os seus livros, né? Caim, o Evangelho segundo Jesus Cristo, eu acho que é esse. O Evangelho segundo Jesus Cristo, né? O Mas Evangelho Jesus segundo Cristo. Jesus. E entre E, o- outros, ele e, e o sempre ensaio de cegueira, né? O ensaio de cegueira é um clássico, sobre né? a cegueira, que é todo um clássico de cinema também. Então, Zé Saramago é essa figura, esse intelectual, né? A qual nos associamos, né? Enquanto pensa, né? É um É porque pensador, né? ele é um ateu que teve coragem, né? Coragem. E como Ele é é bom estar ao lado coragem. destas pessoas que foram corajosas o suficiente para desafiar. Veja só, né? Como você estava dizendo, toda a perseguição que ele sofreu. Dizer, apesar disso, ele não renunciou. Acho que isso é uma coisa muito importante a gente dizer aqui, não é? Até o Não final ele renunciou no seu manteve. pensamento, né?